Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Antes da gente começar o programa, eu queria passar uns avisos aqui. Bom, primeiro de nível local. Eu preciso ler aqui para vocês que o amigo Aurélio pediu para passar. Sobre a municipalização da Escola Otília Cruz, no bairro Coloninha, aqui em Florianópolis, tendo em vista a mesma encontrar-se fechada pelo governo do estado e a comunidade lutar por creche para as crianças da região, sendo que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, na pessoa do secretário de Educação do município, Sr. Rodolfo Pinto da Luz, ter o projeto NEI, Núcleo de Ensino Infantil, que poderá ser implantado já para o próximo ano, 2012, além de outros projetos da comunidade na área da educação. A data da audiência pública na próxima terça-feira, 23 de agosto de 2011, às 19 horas, na Escola Otília Cruz, lá na Coloninha. Existem 4 escolas estaduais fechadas. Não se sabe por quê, precisando de tanta gente para estudar, e 4 escolas em plena condição de funcionamento fechadas. Esta é uma, então vamos apoiar isso. Por outro lado, comunicando da nossa ida, Jorge e eu, a semana que vem a São Paulo, estaremos no próximo sábado, dia 27 de agosto, às 14 horas. A partir das 14 horas, nós vamos estar rigorosamente iniciando, em respeito a todas as pessoas que estarão lá nesse horário. Das 14 até as 18, 18 e pouco, estaremos fazendo uma conversa, uma palestra interativa, se assim podemos chamar, onde nós vamos poder estar com vocês respondendo as perguntas que porventura surgirem e falando sobre os mosaicos do novo ciclo. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, esse bate-papo, esse encontro fraterno, que é o nome que me vem agora à mente, há quase 6 anos. E sentimos-nos muito gratificados e já estamos sentindo toda essa vibração. O local do evento está lotado e ficamos muito agradecidos por essas pessoas que já confirmaram presença por e-mail e que também estarão levando 1 quilo de arroz ou de feijão para uma instituição de caridade que cuida de pessoas que vivem nas ruas. Isso é muito bonito e você vai ter o prazer, a oportunidade de poder colaborar com essa boa ação dessas pessoas. Por outro lado, quem vai estar também, a BRM Vídeo, vai estar nos apoiando aqui, na pessoa do seu diretor, o Isaac, vai estar filmando para nós. É uma empresa profissional aí de São Paulo, que cobre eventos, faz uma série de... na sua tela você pode acessar o endereço deles na web, www.brmvideo.com.br. O Isaac está nos colaborando conosco, que vai gravar todo o evento gratuitamente para nós. Então nós desejamos o nosso muito obrigado antecipadamente para o Isaac. E o tema de hoje, antes disso, eu quero agradecer aqui e enaltecer a presença do nosso irmão Alvim, da dona Wanda, né, lá do Rio de Janeiro, da Tijuca, Wanda Duque Estrada Schroeder e também o filho Eduardo Duque Estrada Schroeder. É um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos, que essa seja uma das inúmeras vezes. E para todos aqueles que nos assistem no Brasil, no mundo, estamos muito gratificados de estarmos aqui de novo. Hoje o tema que se apresentou para ser conversado é meditação. Muitas pessoas perguntam sobre meditação. Qual é a forma mais certa? Eu devo acender incenso? Devo sentar em posição de lótus? Devo bater tambor? Devo ficar de olho aberto, de olho fechado, ouvindo música indiana, budista? Como é isso? Para que serve meditação? Outra questão é que eu já recebi ao longo desses últimos tempos, tinha gente que questionava para mim, olha, eu chego em alguns lugares e mandam com que eu feche os olhos e coloque as palmas das mãos para cima e eu fique lá. Então eu fico, e pessoas dizendo isso para mim, eu fico e não acontece, eu fico esperando que aconteça alguma coisa e não acontece absolutamente nada. E por eu estar esperando que aconteça alguma coisa, eu acho que eu também me bloqueio, é o que as pessoas dizem. Então, hoje nós vamos abordar esse tema, cuja chamada eu vou ler para vocês, que vai ser um belo início para o nosso programa, que é o que eu pude levantar. A meditação é um exercício que facilita a penetração no plano da intuição.
desenvolve a hipófise e nos desliga do mental concreto ou comparativo, fazendo-nos ver de fora para ver dentro. Para deixar de ver fora para ver dentro. Os sentidos continuam existindo, mas não transbordando dos seus limites. Os olhos continuam descortinando o ambiente que os rodeia, fazendo o que lhes compete. Mas o homem tem, com auxílio da hipófise, a possibilidade de ver dentro. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode desde logo ser desvendado diante dos olhos humanos, nublados pelos densos véus da matéria tamásica em que se acham envolvidos. O homem que pratica meditação entra no plano, no mundo imediatamente superior ao mental concreto. Logo, vai ao mental abstrato, a seguir ao da intuição pura, uma porta aberta para que se dê a fusão completa da alma com o espírito. Daí a frase iniciática: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da imortalidade, da morte à imortalidade. Eu acho que vocês já sabem até de quem é a frase, mas tudo bem. Jorge, boa noite, como é que você está? Estou bem, estou ótimo. Você está bem? Isso que é gostoso ouvir. E eu estou também ótimo e bem, fazendo aquela contagem regressiva para que a gente chegasse hoje aqui e pudesse, que bom que nós pudemos dar continuidade, né? Na semana passada estivemos tratando de um assunto, então hoje já estamos aqui de novo em função dessa nossa... para paciência, né? Assistir Vida Inteligente 2 semanas seguidas. Não, creio que sim. Com a gente discutindo. E logo em seguida... Não é para qualquer criatura. Não é. E no YouTube, logo em seguida, meia-noite, hoje já está no YouTube a nossa conversa de hoje. Jorge, o tema que se apresentou hoje, eu acho que é interessante nós passarmos outro foco em cima dele, né, para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas terem mais uma forma de discernir sobre o tema em si. É isso bom, mesmo. É bom, isso, né? não tá. Quase poesia esse negócio, essa introdução aqui. Poesia, né? Dá para empacotar e despachar, né? Dá, né? Vai embora. Um fraterno abraço a todos vocês, é muito bom estar aqui de novo. É uma coisa muito interessante. Bom, então assim, o que você falou sobre a questão da meditação, os exemplos que você citou antes de começar a ler esse resumo que você mandou por e-mail, resume muito bem o que passa pela cabeça das pessoas quando elas vão tentar meditar, o que se entende que é meditação. Perfeito. E aquilo assim, aquela mitificação, que a meditação ela é quase um lápis filosofórum, assim, é a panaceia universal para todos os males mentais e que vai fazer com que todo mundo se ilumine. Não é nada disso. Não é nada disso. O máximo da meditação que se poderia chegar, sem considerar aí a questão do estar no lugar, que seria o nirvana, ou Maha Nirvana, ou Maha para Nirvana, seria o Samadhi, que todo mundo fala assim, pô, entrei em Samadhi. Isso. Né? O Samadhi, que seria, veja que isso aqui, o Samadhi assim, é o ápice, né, do que seria o processo da meditação. O Samadhi é só, e até quer dizer isso, é tomar posse de si mesmo. Né? Então, não é grande coisa, não é nada. Não é nada não, é tudo. Quando você passa... Não é nada, não é mais do que nossa obrigação. A nossa obrigação sim, mas sim. Aí é onde todos nós devemos chegar. Não, mas nós vamos chegar, isso é certeza absoluta. Só que daí, a meditação, quando a gente pensa aqui no Ocidente, a gente pensa em meditação, logo vem a imagem de um yogi, um yoguinho. Sem dúvida. Né, em posição de lótus. Padmasana, posição de lótus, que na verdade é uma das asanas só dos aforismos de Patanjali, que são 8 etapas, né? Que são as asanas, daí uma das etapas é essa daqui. Então imagina aquele
aquela criatura humana naquela posição de lótus, né, com a perna cruzada, com o braço assim, tal, o olho fechado, né, e com um desenho fantástico, né, do Sahasrara iluminado na cabeça assim, e aquilo ali então passa a ser o ideal, né, da iniciação, aquilo que é buscado em todas as escolas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A meditação, ela é um caminho para você exercitar vontade, amor, sabedoria e atividade. Pode ser através da yoga, dos caminhos da yoga de Patanjali, pode ser através dos caminhos de Buda, pode ser através do ensinamento de Krishna, Forri, Quetzalcoatl, Manco Capac, Padmasambhava, Assibagosha, qualquer um caminho, sabe, que te dê conhecimento, né, te dê bhajans, te dê sons, né, ou te dê asanas, vasanas, posição para você pensar, ele é um caminho para você exercitar o supremo poder da vontade. Ótimo, mas isso aí é interessante. Já vamos comentar. Tá, mas só que é uma parte pequena aqui, que é a questão de o que você está falando, que a gente deve seguir, como iniciar. Como é que nós chegamos? O importante é chegarmos ao nosso conhecimento, como você disse, e segundo, chegarmos, que eu acho mais importante, a minha opinião, de a nossa própria forma de meditação. Como é que nós chegamos nisso? Porque a meditação yoga não deu certo. Eu vou para outra, não deu certo. Eu vou para outra, não deu certo. Não é que não deu certo. Eu não me adaptei, né? Aham. Porque eu não me sinto bem naquela posição, eu não me sinto bem de olho aberto, não me sinto bem de olho fechado. É porque falta conhecimento, né? Porque, Isso, assim, como adquirir isso? Porque assim, aquela posição de lótus, né? Então é uma posição, uma asana, né? Que daí implica em você, então, com um dos pés, fecha um orifício de saída orgânico, que seria o ânus. Sim. Com o outro você pressiona o órgão reprodutor, né, e com as mãos fica assim, ou então com as mãos você tampa, né, os orifícios da cabeça, e aí então você inicia um processo de recirculação de energia. Então é só... Agora, se você for pronunciar uma palavra sagrada, um bija, Sim. né, sem conhecer... Você já falou sobre isso aqui. Sim, o professor Henrique José de Souza, de Evavani, Anjo da Palavra, Kibel, o Bezedek, o Sexto Planetário, ele fala assim, a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu perfeito conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Sim. Então não adianta nada você pegar e ficar naquela posição que você não sabe o porquê está naquela posição. Tá te incomodando para chuchu, cãibra e não sei o quê. Mas aí é que tá, é que essas posições da yoga, um dos caminhos é exatamente o caminho da dor. Da dor, do desconforto. Então, você pegar e você ficar naquela posição, daí ela vai adormecer, vai doer. Então, o controle da dor, o controle da dormência daquele ponto, e depois você passa de 15 minutos para 1 hora, 2 horas. Já faz parte do trabalho. Isso em si é o trabalho de exercitar a vontade, só que a gente pode exercitar a vontade mentalmente, não precisa passar por esse processo. Tá. Então, você tem que saber o porquê da posição que você vai usar para entrar em um processo que você acha de meditação. Você tem que saber que palavras ou que sons que você vai entoar. Tem que saber o significado dos sons ou palavras ou músicas que você vai entoar. Sem dúvida, tem que saber o que você está proferindo. E mais, né? Quando você entoa um som, você está exercitando um poder que se chama Mantrika Shakti, que é o poder da criação através do som. Só que daí você simplesmente falar não adianta nada, se você não souber o que está fazendo. Então fala assim, fala Om ou fala Aum e bota a mão assim e medita. Mas é isso que... Não, aí é assim, aí é uma brincadeira de mau gosto que se faz com as criaturas, porque acontece o que você falou agora, fica em posição de lótus. Aí o cara imagina assim aquela Sahasrara brilhando, ele já olha assim aquele yoga todo magricelo, tudo assim, mas não deu muito certo porque tem aqui um pneu, essas coisas assim, começa esse negócio assim, né? Bota as mãos assim, né? Agora fica em silêncio, agora não pensa em nada, já começou a esculhambar, impossível. Escute sua respiração.
Ainda é porque assim, é um dos caminhos de Patanjali, né, é o pranayama, que é a expressão. Agora você tem que saber o que é o pranayama. O que é a respiração em 4 tempos? Isso. Então, sem conhecimento grego, não existe meditação. Então, primeira coisa de hoje. Então. Então, uma coisa é meditação, outra coisa é imitação. Opa. Então, sentar porque você está vendo, recitar aquele som porque você está ouvindo, e pensar naquilo que diz e pense isso é imitar. Indução. Não funciona, não funciona. Assim, e não é que a pessoa que está te ensinando está te levando por um caminho errado. Não é que o livro que você acessou está te ensinando por um caminho errado. Não é que você está errado. É que é o seguinte, você tem que ter conhecimento. Só que antes de ter o conhecimento... Você tocou no ponto. E o conhecimento é aberto a todos. Antes de ter o conhecimento, eu tenho que ter, sabe o quê? Um objetivo. Não se faz nada sem objetivo. Né? Então, eu vou meditar para quê? Para quê? Isso. Para quê? Porque eu quero atingir o samadhi. Você nem sabe o que é o samadhi, cara? Exatamente. Ou então porque eu quero, aqueles que estão mais assim, dados à questão do animismo, eu vou meditar porque eu quero ter os poderes de um yogi, os siddhis. Que siddhis? Você sabe que existem 18 siddhis inferiores e sabe que não devem ser utilizados nem desenvolvidos agora, e se desenvolvidos, guardados para a vida futura, porque Blavatsky diz, guarda teus siddhis para as vidas futuras. Você sabe que existem 8 siddhis superiores? E a simples posse desses 8 siddhis superiores transforma os homens em referências humanas. Buda, Krishna. Sim, todos esses. Joshua, ou Avataras, Bodhisattvas. Todos eles, o que eles têm, assim, além de ter uma função de lei a exercer, do ponto de vista evolucional, eles dominam os poderes da yoga, os oito siddhis superiores, né? Que qualquer criatura pode desenvolver e tem obrigação de desenvolver. Porque quando você desenvolve esses siddhis, você então entende o processo da meditação, você faz a meditação, eu já vou explicar o que é que acontece. Aí você não é um ser iluminado, não existe esse ser iluminado. Você é a divindade consciente em corpo humano, que está acima de qualquer ser iluminado. Entende? Porque aquele ser que nasce, já evoluiu e vem exercer uma função, exerce a função e sai do cenário humano, isso é uma coisa. Agora, aquele ser humano que veio perpassando eras, globos, rondas, raças, encarnações, esse tipo de coisa, e aí por si ele vai, trabalha pela lei, adquire conhecimento e amadurece, vem, tem consciência, a gente conversou aqui, e aí ele passa a focar a consciência não mais no físico, não mais no vital, não mais no astral, não mais na mente concreta, ele projeta a consciência, né, no plano da mente abstrata, no búdico, ele transforma a mente concreta e ilumina o ser dele como um todo, e aí liga, né, o físico com o divino, com o humano, quer dizer, ele faz aquela parte que separa, ele constrói um corpo causal. Esse ser humano, que assim, esse Deus em corpo humano, que somos nós, ele é superior a qualquer outra hierarquia que tenha atingido esse estágio. Mas é o que eu digo, né? O ser humano, ele não acredita nisso, né? Ele tem a dificuldade de acreditar na capacidade que ele tem. Sabe por quê, Grego? Sabe por que a gente não pode culpar o gênero humano? Não, de jeito nenhum. Eu tenho essa dificuldade também. Você vê a mídia hoje, né? E o que é passado. Primeiro que toda a história que é passada para o ser humano é brincadeira. Mentira. O conhecimento dito acadêmico, né, é completamente restritivo em todas as áreas, né? E a mídia, de maneira geral, não culpa aqueles emissores de TV, o rádio, é que a mecânica da coisa social como um todo, elas dependem. Ela exacerba, né, o ruim, o mal, o feio do ponto de vista evolucional, o erro, as dores, né? E aí cria uma convulsão, cria um tal estado evolucional contrário à lei, que a pessoa ela se esforça para ser boa, e o ser boa para a pessoa, para o ser humano, é simplesmente não ser aquilo que vê, que assim, se eu não for ruim, eu sou bom. Isso é a concepção se humana. Eu sou bom, já está suficiente. Não está suficiente. Aquele que está errando ali está num processo kármico evolucional, você tem que entender
Mas só o fato de você não errar não quer dizer que você está cumprindo o papel evolucional. Perfeitamente. E mais, o fato Bem de isso. você não cumprir o papel evolucional e você não ter conhecimento, não adquirir conhecimento, né, não te exime da responsabilidade que você tem. Isso é um processo evolucional como um todo. E tem que ter responsabilidade e tem que ter ciência do que a gente faz. Então a gente conversou um tempo aqui, agora então vamos conversar o porquê que é a questão temos tempo hoje, né? O que é a questão da evolução, o que é a questão da meditação, o que acontece a questão da meditação, por que acontece, vamos explicar detalhadamente como é que é isso aqui. Né? Porque como você disse, é importante saber por que você vai meditar. Imagina, né? Lógico. Não sei como é que a coisa assim, ela é absolutamente fantástica. Então, nessa questão dessa Shakti, esse poder chamado Mantrika Shakti, e sempre se fala em Kriya Shakti, então as escolas de iniciação veneram muito, assim, idolatram muito a questão do poder de Kriya Shakti, né? Pô, Kriya Shakti está aqui, acima de Kriya Shakti eu tenho Iksha Shakti, acima de Iksha Shakti eu tenho Mantrika Shakti, que é o poder da criação com o som, o verbo, e todas as vezes que nós falamos, nós exercitamos esse poder. Sem dúvida. Nós criamos em vários planos. Mais especificamente quando eu vou recitar mantras, né, ou bijans, né, ou palavras sagradas, ou o que seja. Coisa seríssima, né? Sim, e o que é mais conhecido é o Om ou o Aum, né? Isso. O pronunciar Aum, né, ou pronunciar o Om da maneira como é feita hoje, é só para você ter a falsa sensação do dever cumprido. Infelizmente o resultado é nenhum. Tem uma... Se você entender o que é a palavra mágica que você vai falar, Om, Aum, o Bijan ou o mantra que você vai cantar, e você souber a forma correta de... Entoá-lo. Exatamente. E em cima dessa forma correta de entoar, né, de saber como pronunciar, você tiver o conhecimento da ciência do ritmo, aí você move o universo só com uma palavra. Pra vocês verem a responsabilidade da coisa. Então, se tiver conhecimento sobre o verbo, sobre a palavra, só isso ele já ultrapassa qualquer resultado que qualquer criatura possa ter em 1 milhão de anos de evolução, não interessa. Porque você adquire um poder de criação cósmica consciente. Com o verbo. Por isso que a gente faz aqui. Inconscientemente. Isso aí você me lembra até, olha só, acho que todo o público vai se lembrar. Você assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? N vezes. Quem é que não assistiu? Então, me lembrou aquela entoação. Tan, 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 tan. Puxa, ó, eu falo, meus pelos sobem. Então acho que é o exemplo claro do que você está falando. É o exemplo claro, quer dizer, nossa senhora aí, aquelas pessoas que fizeram aquilo. Não, mas é porque assim, todo filme que ele é épico, né? Ele, obviamente, há um trabalho de pesquisa. Não tenha dúvida, lógico, claro. Se bem que ali, quer dizer, ele usa são as tônicas musicais, as 7 notas, né? Sim, mas ele foi buscar a origem, né? Lógico. E isso tem uma importância porque a harmonia, o ritmo, então, quando a música, quando ela é bem composta, ela se aproxima de um processo iniciático. Então, se você pegar os grandes compositores, todos foram iniciados. Perfeitamente. Tudo lá de baixo. Isso. Todos lá de baixo. Ou lá do meio, né? Tem alguns que nem lá de baixo fazer são, música aqui em cima. Né? Inclusive quem controla, quem domina as Shaktis, né? Em seguida eu vou falar quais são elas, são 7 Shaktis. Todos eles já estão lá embaixo mesmo, todas as pessoas, né? Mas pessoas como nós, pessoas comuns, né? Então não é que estiveram lá e vieram e foram... Porque pode ter um grande compositor, um Beethoven, né? Que ele é uma vida esparsa, que assim, ele é uma existência, uma alma, né? Ligada a um grande mestre que tem a ver com a iniciação do gênero humano, mas ele vem para iniciar através da música. Aí tem outro que vem para iniciar através da alquimia, outro vem para iniciar através da filosofia, outro vem para iniciar através da arte da guerra. Então são várias 7 tônicas, né?
E as 7 Shaktis, elas se separam, se dividem em mais 7 dão os 49 fogos cósmicos, né, que são o exercício desses 7 poderes em todos os planos da criação. Bom, então, você ter conhecimento sobre o verbo, né, isso por si só já é um caminho. Né? Mas daí, então você tem que saber, não vou dizer, né, não é o momento ainda, né, mas a maneira correta de se pronunciar. Então tem que ver por que a gente tem essa quantidade de cordas vocais, em que local que se pronuncia, né, e aí essa pronúncia do verbo te dá o controle sobre aquele negócio que fala da linguagem dos pássaros, da linguagem das cobras, essas coisas assim. É só o exercício do verbo, uma coisa assim, sabe? É a maneira de você, onde vai colocar cada letra, né? E quando você projeta o som, até que distância você quer projetar esse som projetado conscientemente no ritmo adequado, né? Até determinada distância que você projeta, aí então ele cria uma forma viva, né? Assim como um pensamento, uma coisa. Então eu crio um ser poderoso que vai agir no plano até onde o plano existe. E aí, por isso falo assim, no início era o verbo, e daí, então o próprio cosmos foi criado com base no som, né, porque a matéria primordial daí era que dava suporte ao som, depois então foi se densificando até chegar na matéria física. Então você veja que só com a compreensão, né, de um mantra, né, de uma sílaba sagrada, como é a ou como é o Om, já está resolvida a questão evolucional. Só com isso. Tá, mas onde é que você vai buscar esta entonação correta? Quem está com a entonação correta? O importante, você falou, uma das coisas importantes foi que a não entonação correta, ela é inócua. Sim. Quer dizer, eu não causo prejuízo nenhum, vou ficar lá mentalizando, cantando, entoando e não vai acontecer nada. Também não vou prejudicar ninguém. Mas assim, eu não vou dizer qual é a entonação correta, porque daí você tem que ter... Não, mas como buscá-la? É isso que eu digo. Se instruindo. Porque está lá escrito, tem as palavras ali escritas, as sílabas, mas... É aquela questão de você tem que dar o caminho para que a pessoa encontre, daí dentro desse caminho, a sua própria variante e a seu tempo encontre aquilo que ela precisa para evoluir. E eu acho que a coisa se apresenta no final, né? Quando você olha para alguma coisa olha de volta para você. Né? É a mesma coisa assim. Então, por que então a gente quando vai pegar e abençoar o mundo e tal, você faz com as mãos? Por quê? Porque eu tenho um centro de radiação poderosíssimo na mão e por aqui eu faço a realização cósmica, né? Então, não há uma coisa no ser humano, na ação do ser humano, na expectativa do ser humano, no exercício da vontade, de amor, sabedoria e atividade, que não tenha uma poderosa força cósmica latente. Ligado, né? O ser humano porque assim, isso é muito importante daí agora a gente pegar e explicar como é que funciona a questão do porquê da iniciação e da meditação e como é que ela funciona na sua base, né? Quando eu vou então para esse caminho, não, já voltamos aqui. Assim, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou pensar em fazer alguma coisa, quando eu vou definir qual é o objetivo que eu quero, no definir qual é o objetivo, no pensar o que eu vou fazer, eu estou exercendo um poder, estou exercendo uma força que eu vou fazer, tá? Então, vou citar o nome das Shaktis. 7 Shaktis. 7 Shaktis. Adi Shakti, primeira Shakti, está ligada à suprema vontade, à vontade cósmica. Para Shakti, a segunda Shakti, né? E Shakti são poderes cósmicos. Para Shakti está ligada ao exercício consciente, quer dizer, consciente já, o humano divinizado e divino humanizado. Então, para Shakti está ligado ao exercício do amor-sabedoria. Sim. Tá? Jnana, J-N-A-N-A, conhecimento, Jnana Shakti, está ligado ao exercício do poder da inteligência, mas da inteligência divina, que está acima, né, da mente concreta. Depois desses três, que seriam a parte divina, a parte superior, o triângulo, então eu tenho
uma Shakti que fica naquela camada, naquele meio termo, onde o humano e o divino vão se encontrar para tornar o ser humano, a vida energia, em perene, né? Que é o que se chama de corpo causal. Nesse exercício aqui, o que torna isso possível, o primeiro Shakti, a primeira Shakti, depois dessas três, é a Mantrika Shakti, né? Quer dizer assim, é o poder do verbo. Tá? Então é a criação através da palavra, Mantrika Shakti. Se a gente transferisse para os chakras, vamos dizer, exatamente dessa coisa, exatamente igual, né? E a mesma coisa, Atman, entre o laríngeo e o cardíaco, então. Atman, exatamente. Tá. Exatamente. Então, eu tenho aqui o Mantrika Shakti, né? Depois do Mantrika Shakti, eu tenho um que se chama Iksha, I-C-H-C-H, Shakti. Né? Ele é a Shakti da inteligência, mas da inteligência humana, da vontade humana. Entende? Estaria ligado ao plano da mente concreta. Depois de Iksha Shakti, eu tenho Kriya Shakti. Então se fala, o adepto, então, usando o poder de Kriya Shakti, criou um ser semelhante, criou uma alma para dar sequência à evolução do que não tinha. Kriya Shakti é muito usado pelos adeptos, né? Sim. Kriya Shakti é o poder do ideal, é o poder da devoção, é o exercício do poder para atingir um objetivo, né? Por último, depois de Kriya Shakti, nós temos Kundalini Shakti, né? E de onde vem esse caminho tortuoso que algumas escolas têm em pensar que através, né, do exercício do sexo, daí você pode pegar e ativar a Kundalini. Então é uma coisa assim... fantasiosa. É uma coisa, né, tá, já falamos sobre isso. De fantasioso, assim, é um problemaço evolucional. Kundalini Shakti, ele faz adequar o exterior, a matéria, ao interior. Então, assim, todas as tendências, né, as skandhas, nidanas, tudo que a criatura quando ela vai adquirir corpo físico, entra em ação Kundalini Shakti, então para moldar a matéria. E por isso que daí Kundalini junto com o Forrati é que vão dar as bases para moldar, né, o meu semelhante, o filho, é o que vai dar sequência, né, naquilo que eu estou fazendo. Essas são as 7 Shaktis. Shaktis, qual é a relação efetiva então das Shaktis com a meditação? Vamos chegar lá. Tá. Então, eu já percebi que é necessário você ter esse conhecimento para poder... O conhecimento da Shakti, ele transcende o próprio conceito de meditação. Tá. Né? Até porque você pode chegar no mesmo resultado sem meditar. Né? Quando a gente fala meditação, então a gente conversou de início, meditação a gente pressupõe aquela pessoa que vai sentar e vai pensar em alguma coisa. Isso é um dos caminhos, são N caminhos. E onde é que eu quero chegar com a meditação? Na iluminação, quero chegar no Samadhi, eu quero chegar no Nirvana, plena, aquisição da consciência. A aquisição da consciência se faz pelo conhecimento. Sim, já conversamos também. A aquisição da consciência se faz pelo trabalho, a aquisição da consciência se faz pela... Não necessariamente pela meditação. É um caminho só. Exatamente. Porque, por exemplo, a yoga prega a meditação, Patanjali, 8 caminhos, né? 8 passos. Buda tem 4 caminhos para chegar, né, ao mesmo lugar. Joshua Ben Pandira só deu conhecimento. É verdade. Sem escrever, só verbalizando. É verdade. Não é? É isso mesmo. Asiva Ghosh, Padmasambhava, né, conhecimento, sem dar nenhuma prática específica. Forri, conhecimento lá do I Ching, livro das transmutações. Não tem nenhuma prática física para você chegar num objetivo. Henrique José de Souza, né, deu o caminho, né, com conhecimento escrito também, deu verbalizado, visions e mantras, né, mas não tem um método de meditação que seja parecido com o da yoga, o yoga, o que se queira dizer. Então são só caminhos. Então não é porque você... O adicionai seria... Odistonai, a tradução seria ode ao som. Sim. É o máximo da prática consciente do que seria o Mantrika Shakti. Você cria... Tá bem, então tem a ver, né? Odistonai é um termo que se usa dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose.
para definir um conjunto de sons e palavras, mas esses aí eles criam seres para o próximo sistema de evolução. É um passo seguinte à prática do próprio Mantrika Shakti. Né? Perguntou, a gente responde. Eu falei, vou fazer. Não, tem. A pergunta que não é para ser respondida, ela não é feita. Então. Né? Bom, então a meditação ela é só um caminho. Então, essas Shaktis nós exercitamos inconscientemente no dia a dia. Você pensa, você aprende, você fala. Né? E só que daí a diferença é que, como você está exercitando inconscientemente esses poderes, eles são extremamente limitados. Você pensa e cria uma forma, você tem um ideal que você vai atingir amanhã ou não se desiste, você tem um ideal, você tem uma barreira, você pega e desiste. Então, essas coisas assim, o que nos falta é desenvolver a visão de aonde nós queremos chegar. Isso que é importante. Para daí, né? então, compreendermos o quanto tão depois nós podemos chegar, né? E nesse aonde eu quero, aonde eu posso, vai me permitir descobrir quem eu sou. No momento que eu vou descobrir quem eu sou, eu já não tenho mais que, e não tenho mais vontade de nem saber o que eu sou, nem aonde eu vou, porque nem eu o que sou. eu posso. Eu sou Atini Atati. Você falou naquele papel que você leu ali de início, do processo de você chegar da ignorância à vida eterna, não é? Isso. Da ignorância ao conhecimento, das trevas à luz, da morte à vida eterna. Exatamente, a imortalidade. A imortalidade, Então, a imortalidade, né? Isso que é muito importante, né? Não é sem a imortalidade, só quem pode ser imortal é Deus, é Krishna, é Buda, Asivagosha, Padre Machambhava, Rico, Etsaquati, era atributo de todos nós. Né? Apolônio de não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso são coisas inerentes ao ser humano. O ser humano vai evoluir, vai adquirir consciência. Essa consciência átmica, ela vai descer até o ponto de impregnar a mente concreta, o astral, o vital, e você vai fazer o corpo causal, e você, enquanto unidade, vai ser eterno, perene. Por quê? Porque daí você uniu a matéria com o espírito, e você, enquanto individualidade, fica até o final dos tempos, auxiliando os outros. Não existe nenhum conceito grego, isso que a gente tem que ter em mente. Não existe nenhum conceito, não existe nenhum conhecimento que tenha sido dado ao ser humano que não seja para ser exercido na plenitude pelo ser humano. E o exercer o conhecimento na plenitude coloca o ser humano não na condição de Deus, não na condição da divindade, superior a isso, porque daí você faz com que a própria divindade tenha consciência de algo que agora está em desenvolvimento. Por quê? Vamos voltar então agora ao início da nossa conversa. Isso foi a introdução. Introdução. Sim, temos aí mais alguns minutos. Então, nós conversamos aqui e o porquê da questão da meditação, o porquê do adquirir conhecimento, o porquê de você ter um caminho para seguir, o porquê de você botar um norte na tua vida, o porquê de você exercitar Adi Shakti, Para Shakti, quer dizer, vontade, amor, sabedoria. Assim, eu mando nesse negócio. Né? Que negócio que eu mando? Eu mando na sala onde eu trabalho? Né? Não, ali posso até mandar, ou às vezes não, eu mando nesse negócio que é o meu mundo, né? Eu mando em todos os seres que eu já criei. Nós conversamos aqui há um tempo atrás e colocamos um conceito muito interessante que passou assim de leve, mas a gente devagarzinho, descascando a cebola, a gente vai voltando a esse conceito, que é Vritti, V-R-I-T-T-I. Sim. Tudo que eu olho, tudo que eu respiro, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço, tudo, não interessa qual seja a maneira de interagir com o mundo físico, tudo isso, né, através da ação de uma força, uma força básica ligada ao fogo, molda um semelhante disso no invisível, na matéria mental, astral e mental. Isso são Vrittis. Então você imagine tudo que nós olhamos, sentimos, ouvimos, cheiramos assim, no dia a dia, em toda a nossa existência, bilhões de pessoas por milhões e milhões de anos gerando impressões, né, no plano da mente concreta e no astral. Esses são os chamados turbilhões de Vrittis. O Vritti, então, ele é gerado, eu olhei, né? Olhei. Ele daí cria um igual, vai criando igual, vai criando aquela semelhança, né? Vou imprimindo a matéria física, né, no invisível. Ele é impresso, se não tem utilidade, ele se desvanece e fica moldado e latente.
Devanece e fica moldado e latente, moldado. 1, 2, 5, 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, o plano inteiro, né, cheio dessas formas que foram criadas, vitalizadas, né, estão de lado. E você agrega isso, a tua criação consciente, né, daí das emoções, dos pensamentos, quer dizer, você cria os elementais entrelaçados, e aí essa massa, né, existente daí no plano da mente concreta e no astral, que é a alma humana, que é a egrégora da humanidade, ela fica com uma única ação objetiva, é acontecer de novo para sobreviver. Que assim, se tem um erro criado, esse erro vai tender a acontecer de novo, porque Sim, ele precisa evitar. Já conversamos disso, tá. As tendências positivas e negativas, coisa. Só que isso, ele perpassa a própria existência do ser, né? Inclusive aquele ser que daí se tornou iluminado, né? E aí criou o corpo causal, e ele é perene, né? E ele vai para Agartha, vai para Shambhala, né? Ou então vai servir como Pitri, pai, né? Pitri no ciclo anterior. Os vritis, né, criados durante as existências, eles ainda estão para resolver, né? E esses vritis não resolvidos, né, como é que se resolve eles? Como é que se sublima eles? Eles que são os sanskara, né? E eles que daí são a causa dos renascimentos do ciclo de vida e morte, que é a roda de Sansara. Sim. Como é que se resolve? Aí é a meditação. Perfeito, porque aí você trabalha. Tanto é que a meditação são vários passos, né? Então, assim, primeira coisa, vai meditar. Tá, o que é para eu meditar? Não é? Aí não, se medite em nada, não pense em nada. Então você fica, putz, mas amanhã tem aquela conta para vencer. Pô, já passou 5 minutos e não consegui ver nada. Né? Aí você não consegue. Eu disse no começo do programa, é isso que as pessoas se queixam até disso. Não, ou então assim, você está numa escola de iniciação que é um caminho da lei e alguém fala para você assim, imagine um globo azul. Isso aí. Né? Mentalize um globo azul. Aí você vai mentalizar o globo azul. Luz rosa do seu cardíaco. Não, mentalize o globo azul, que é uma coisa simples. Aí se você mentalizar o globo, não consegue ver o globo exatamente redondo. Aí a mente concreta assim, mas esse globo não está muito bom, mas você ainda assim, você aguenta. Isso, então né? Mas esse azul aí não está muito azul. Né? E agora tem escrito dentro, mas em que... Então, essa dificuldade, né, em ter paz no astral e em ter paz no mental, quer dizer, em deixar o plano da alma em paz, né? Essa é que causa a necessidade da meditação. Então, é por isso que a meditação é o exercício, né? Alguns passos da meditação, o exercício, né, da vontade para você pacificar, né, o astral e a mente concreta. Então, qualquer método que seja, ou você sentar na posição de lótus e ficar parado, pensando em nada, né? Ou você vai estudar, ou você, independente do caminho que seja, se é a meditação em uma posição física, ou se você está no ônibus e está pensando em alguma coisa e tem o mesmo valor da meditação. É isso aí que é importante. Não, é que para quebrar essas... Tanto é que sim, tinha os caminhos da iniciação, né? Então, dito, então tem o Mahayana, que é a grande barca, a Hinayana, que é a pequena barca, e o Vajrayana, que é o caminho do raio da santanidade, o caminho do Melquisedeque, quer dizer, agora é você evoluir, né? Junto com a humanidade, com o gênero humano como um todo, mas aonde? No meio, onde você está. Porque não tem como você chegar mais a um processo final de evolução se o teu irmão ainda está engatinhando. Se você for egoísta também, não, o que você falou, o objetivo da tua meditação. O egoísmo, as coisas assim, são todas tendências que têm que ser resolvidas, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a meditação, qualquer que seja, tanto é a meditação, se eu pegar e vou parar e ficar meditando em alguma coisa que é nada... Por exemplo, tem 2 técnicas de meditação, que uma é meditar em alguma coisa. Então, você dá para o yogi um pedaço de argila. Daí ele vai meditar, olhando aquele pedaço de argila, para entender, ele parar todo o processo mental, todo o processo emocional e se concentrar só em entender a argila. Ele chega a tal ponto de entendimento da argila que ele é a própria argila. Sim. Ele chega a tal ponto de entendimento da argila que ele está acima da origem da própria argila. Isso é um processo. Você tem agora outro método de meditação. Não, você fique parado e não pense em nada. É difícil, é complexo. Claro. Por quê? Porque para se chegar nisso, de daí você ter o controle sobre o astral, o controle sobre o mental,
no astral mental estão os milhões e bilhões e trilhões de vritis criados nessa tua existência, nas existências anteriores da mônada ao qual você está ligado, né? E de todos que estão no teu entorno, do teu ramo familiar, do teu país, do gênero humano, porque um país, uma nação é um aglomerado com similaridades kármicas. Esse que é o conceito esotérico de nação. Então, esse entorno, ele gera uma convulsão, seres, bilhões e bilhões de seres que tendem a acontecer, eles querem ser lembrados, eles querem ser sentidos, eles querem acontecer. Isso é que torna difícil o processo, né, oriental de busca de uma iniciação no Ocidente. Porque antes, então, você tinha ramas de conhecimento que você podia ser um asceta, você abandonava, como fez Krishna, abandonou, Buda, abandonou lá o palácio e foi passar por várias etapas, né, de negação, até que ele ficou uma etapa como asceta, sem se alimentar, e aí ele viu que ele estava perdendo a chance de evoluir porque ele estava perdendo o corpo físico por achar que o morrer sem se alimentar ia levá-lo a uma iluminação. Aí aparece uma menina, né, e oferece para ele uma colher de mingau de arroz. No aceitar aquela colher de mingau de arroz, ele descobre que a evolução no estágio atual junto com o gênero humano. Então ele se alimenta, ele adquire forças e aí ele sai para ajudar a transformar o mundo. Entende? Então o caminho de evolução ele só que não tem como então você abandonar tudo, ir para a montanha e achar que vai evoluir, né? Isso era a Hinayana. Não tem como você pegar, esquecer de você e ajudar a humanidade e deixar você de lado. Isso é o Mahayana. O Vajrayana, que é o do meio, você transforma a humanidade, transforma você mesmo na convivência. Agora, para que você consiga então daí cuidar do teu corpo, para chegar aquele daí do irreal até a imortalidade, é do corpo físico, né? É da alma, né? É fazer a integração para chegar à imortalidade. Você tem que exercitar o quê? Vontade. Você tem que pacificar, né, o astral é mente concreto. Você tem que pacificar a tua alma. Você tem que dizer, não, pessoal, é como assim, quer ver a geração dos vritis? Então tem esses filmes de ficção, né? E aí no filme de ficção sempre tem o artista e tem o bobinho, né? É assim, aquele que faz o infantil, né? O impúber. Então é aquele o ator, o impúber que está fazendo o papel. Então dão para ele uma arma de raios, aquela poderosíssima, e ele aperta o botão sem querer e fica e destrói tudo. Isso é a geração de vritis. É o exercício de um poder, até porque Vajra é raio, né? É o exercício de um poder de você criar em todos os planos, inconscientemente, 100% do tempo. É um caos. Aí sim, aí é um caos. Isso, mas é o que todos nós fazemos todos os dias, que a humanidade faz, né? E aí, você andar o dia a dia, por exemplo, você está num restaurante, por exemplo, e só tem uma pessoa para atender. Aí todo mundo chama ao mesmo tempo. Se o camarada que está atendendo ali, ele não tiver força de vontade, né, ele larga tudo e vai embora. Porque ele não consegue atender todo mundo. Porque ele não ensinou as pessoas que estão ali que tem uma ordem a ser seguida. E que ele é um só e só vai atender a um cada vez. Aí você pega e aplica isso no dia a dia, na questão da evolução. Então você é o que serve. E o servir é o seguinte, é dar consciência à forma, autorizando a ela que ela se manifeste ou não. Aí se manifesta a bondade, ou o erro, ou o medo, ou a dor, ou a paixão, não sei o que e tal, a lembrança. Porque quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei o que e tal, me fez isso, não me fez aquilo, então eu acho que eu tenho direito de agir assim, e eu vou, e por causa de uma dor eu crio 10, por causa de um amor eu crio 20, então você se diverte naquela confusão, e aí a tua alma vira terra de ninguém. Os criados por você se mandam. Entende? Aí é que tem que ser exercida a atividade, o amor, sabedoria e principalmente a vontade, porque tem que, ao imprimir a vontade, imprimir amor, sabedoria, e o amor, sabedoria às vezes você pegar e reprimir, sublimar e não deixar acontecer, porque o erro, né, a maior forma de você mostrar que você ama aquela criatura chamada erro, que foi criada por você ou por um teu ancestral, é você jamais permitir que ele aconteça. Controle, poder, vontade,
Então, às vezes, né, o demonstrar amor é não permitir que aconteça. Mas isso É você mostrar só que- consegue... Exercitando a vontade. Exatamente. Mas Que- exercitar a vontade não quer dizer que você tem que sentar. Não, com certeza. Isso, O conhecimento. mas você precisa ter um certo conhecimento para poder ter essa... Não, não, sem conhecimento é assim, ó. É que foi dito para a humanidade assim, humanidade, fica nessa daí, trabalha para se alimentar, vai para casa, vê novela, não sei o que e tal, acorda, se preocupa com a conta, e daí no final do ano não faz mal, porque dia primeiro começa tudo de novo, É e isso tudo mesmo. certo. Autômatos. Sim, assim, ó, e daí isso faz o seguinte, vai falar com alguém, e esse alguém é a interface entre você, que não vale nada, e Deus. É isso aí se aí, criaram nessa é camada, isso aí. se criaram as religiões, né? Aí, em vez de você meditar, em vez de você exercitar a vontade, amor, sabedoria, em vez de você exercitar as 7 chakras que estão inatas em você, essas chakras que eu disse, que são poderes cósmicos, elas estão em você de berço, estão em mim de berço, estão em cada um de nós de berço. Só que o que a gente faz? Não, porque não sei o quê, porque a conta, porque não sei o quê, porque meu filho, porque minha filha, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu emprego, porque a economia, porque a bolsa, porque o mercado, não sei o quê. Tudo e tal. isso é prioritário, exatamente. Nossa, Pois- mas agora eu preciso dar um jeito na minha vida que está difícil. Vou lá acender uma vela. Vou lá dar um dinheiro para a igreja e rezar no meu lugar. Né? Aí tem um monte de camarada, É isso aí. né, que tem instrução ligada à lesa evolução, né, É que bem abusam isso. do gênero humano, criam religiões porque nunca, né, nenhum auto-iniciado, nenhum representante da lei veio e criou a religião. Nenhum deles, é verdade. Não, Pode não, ler porque lá as que religiões ninguém como um falou todo, nada. elas são, na verdade, transnacionais, né, que exercitam o poder econômico, financeiro e causam crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria, lesa tudo que é possível. Tudo. Né? Por quê? Concordo. E o pior é porque daí eles dizem para você, não precisa fazer nada, porque eu vou e eu faço para você. Eu vou e eu peço para Deus para dar um jeito, né? Você paga aqui que eu vou lá e você vai conseguir fazer aquilo. Esse que é o mal, é porque daí a humanidade ela delegou a outro o exercício dos próprios poderes. Como é que alguém vai falar a Deus em meu nome, se meu Deus é o meu Deus e o teu é o teu? Atman está em mim, diferenciado como está em você. Como é que eu vou dizer para alguém que é para conversar com Atman que está em você, que é Deus, assim, ó, Deus do grego, dá uma ajuda para o Jorge. Não existe isso. Claro que não. Claro que não. Então, o exercício das Shaktis, A maioria poderes, acredita que sim. porque é mais cômodo o grego. E porque foi incutido, e daí por isso sim, daí assim, o mundo ele é pintado como sendo assim, tão caótico, tão confuso, tão ruim, tão mal, tão avesso, tão sem jeito, Para que você né? não tenha condição de reação. vontade, É isso, você não se exercita entregar. vontade, a O mundo tá assim, mercedoria, então e aí não- fica naquela mística, não, eu não fiz nada, não sei o que tal, mas eu sábado de tarde, entre 15 para as 6 e 6 e 15, eu vou meditar. Daí você senta ali e fica, puta, daqui a pouquinho vai começar a novela. Pra É quê? bem isso, é bem isso. Pra quê? É isso. E a vida vai passando, e sabe quem é que vai cobrar os resultados de vocês, de cada um de nós? Não é o grego, não é Deus. Vocês vão cobrar, por quê? Porque vocês vieram, nós viemos com uma função muito clara, muito explícita, que é evoluir. E o que é evoluir? Aí isso que eu queria falar de início, que eu disse que ia falar agora. É o seguinte, evoluir não é que, e isso tem uma coisa muito interessante, então se diz que o yoga, o ser humano que daí medita e atinge o samadhi, ele é iluminado, é coisa nenhuma. Porque você não pode só chegar e aí então através da meditação, você ir em samadhi, quer dizer assim, você contemplar o todo, né? E aí você volta e continua a tua vida normal. Não. O processo iniciático verdadeiro, né, e que compete a cada ser humano é o seguinte, não é nós termos noção da divindade. Atman, que é o que cada um de nós é, né? E a gente consulta o Atman, então está ligado ao sol oculto, ao Sim, sol eletromagnético, e ligado às Pleiades, e está ligado ao sol oculto, sistema solar, à galáxia, até o Mahaparanirvana, até o não manifestado. Esse é que está em nós, isso é Atman. Então Atman perpassa por ciclos evolucionais, por galáxias, por universos, por rondas planetárias, por planetas, por monas, para adquirir consciência do plano. Então, o adquirir consciência e evoluir é fazer com que eu, Atman, que está em mim, você, Atman, que está em você, e que daí, em determinada escala, nós somos um só, toda a humanidade é um só, tem a consciência do plano. Então, teve um momento evolucional em que o ápice da evolução era fazer com que o plano astral
tivesse consciência de Atman entendesse o que era esse plano astral. Um determinado momento de evolução, daí então a mente concreta, ela tinha que entender o que era Atman, e Atman tinha que entender o plano. Então hoje o máximo de evolução é fazer com que a consciência, não eu suba aos píncaros da glória, ao Olimpo, eu vou para o plano divino, não tem lugar nenhum para ir, grego. Não tem lugar nenhum para ir agora. É o aqui, né? É a única coisa o palco da evolução cósmica é aqui e agora. Então, na verdade, é eu, minha divindade, Atman, Buddha, Manas, que estão em mim, Atman. Né? Então, tenha noção, ciência, se apodere, tome conta, entenda o que é o plano físico. No momento em que eu entendo o que é o plano físico... Mas o divino se manifestar no físico. Exato, o que é o plano físico e o plano físico que a parte de Atman que está em mim, que é a divindade, tem que entender, é isso que me rodeia, é o meu astral, minha mente concreta. No momento em que isso acontece, eu imprimi consciência para essa parcela da matéria física densa que eu estou tomando conta. Nesse momento, toda essa parcela, ela é perene. Vida, energia e vida, consciência. Esse capítulo está encerrado. Então essa é a verdadeira manifestação. Essa é a verdadeira manifestação e esse é o verdadeiro caminho da iniciação, que é o verdadeiro caminho da meditação, que não necessariamente tem que seguir o método de você ficar sentado e praticar ou imitar uma coisa que você não entende o que está fazendo. Eu não tenho mais pergunta. Eu acho que ficou claríssimo. Não, nós temos tempo ainda. Nós temos tempo ainda. Agora... Eu achei uma coisa interessante, isso aqui eu acho que é importante. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo pela meditação o que não pode ser desvendado através dos olhos humanos. E você acabou de dizer... Isso é Maia, né? De olhar de fora para dentro, que é o contrário, né? É porque a iniciação, né, é que nós nos vemos como seres humanos em busca da divindade. Não é assim. Exato. É que assim, nós somos divinos, perpassando por vários processos evolucionais, e um dos processos evolucionais que a gente está passando agora é fazer com que essa massa, né, do plano físico mais denso, que se aglutinou nisso que a gente vê como corpo físico através de Kundalini Shakti, né, quer dizer, que é isso aqui, que essa porção de matéria tome consciência, né, da divindade, e a divindade entenda como é que funciona. Porque assim, sabe, essa interação, o ver, essa experiência, ela é de cima para baixo, a iniciação é de cima para baixo. Olha, né? Isso é importante. Não é baixo para cima, porque daí senão a gente exatamente. fica nessa assim, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão isso, sou tão errado, eu sou tão coitado, tão pobre, tão sofredor, tão doído, não sei o que e tal, e essa vida tá uma porcaria tão grande, que eu espero que passe logo meus 90 anos, porque eu quero morrer, porque eu quero ir para o céu e não vou mais reencarnar até o fim do tempo. Que é isso? A partir do momento que você começar a pensar assim, você não precisa de se apegar mais em lugar nenhum. Seres divinos. Aí você está liberto verdadeiramente. É a Atman se apoderando de uma porção da matéria física, dando consciência à matéria física, tendo poder de criação que vai desde a vontade divina, passando pela vontade humana, até você poder criar com o verbo. Então você cria com o verbo, cria com a vontade, cria com o ideal, você cria de qualquer maneira, em todos os planos, interfere o universo, muda o passado, muda o presente, muda o futuro, cria em qualquer direção, interfere na conscientização da própria divindade sobre a questão da matéria, transforma a matéria, a vida, energia em vida, consciência. Você faz tudo o que é possível e impossível nesse universo plasmado, né? E se sente um coitado. Aí é que está. E quando podia ser o próprio... O ruim disso é que daí, em se perdendo a noção dessa coisa, você atrasa todo o processo, maravilhosa, fantástica, que se chama de vida, exato. Essa coisa maravilhosa, fantástica que se chama de vida. Então, quando você não exerce, né, esse poder, essa busca do conhecimento, essa conscientização, aí a vida ela fica uma coisa pasmosa, sofrida, doída, arrasta aquela dor lá da minha infância, porque meu pai, arrasta aquilo não sei o que e tal, esse alimenta uma memória de 50 anos sobrecarrega atrás, um monte. e sobrecarrega, e atrapalha a evolução do teu ramo familiar, é atrapalha a evolução do teu país, dificulta a questão do gênero humano, porque está criando um montão de vrites e elementais e dores que vai ter que ficar para resolver
na encarnação seguinte, ou para o teu filho, para o teu neto, bisneto, assim. Então, você anda pela vida assim, num descompromisso, assim, sabe? Como um elefante em uma loja de porcelana que vai quebrando tudo e se olhando no espelho e achando que está tudo muito lindo e acha que não é muito grande porque afinal é só um elefante e existe dinossauro. É um negócio assim, inexplicável. Inexplicável. Falou né? tudo. E a coisa, na verdade, ela é absolutamente simples, né? A gente só precisa aprender a enxergar. Isso, então nós vamos estar à disposição de todo mundo. Você tem alguma... a semana que vem, só para eu passar a palavra final para o Jorge, semana que vem nós vamos dar uma continuidade a um assunto similar aqui, nós estamos trazendo uma médica semana que vem, nós vamos falar sobre longevidade saudável, isso é muito bacana. Jorge, nós vamos dar continuidade nessa nossa conversa, que vamos disponibilizar para todo mundo depois também, lá em São Paulo, onde nós vamos estar por cerca de 4 horas com os nossos irmãos. Certamente haverá muitas perguntas a esse respeito. É bastante tempo, dá para conversar sobre bastante coisa. Isso, nós vamos poder esclarecer e passar para vocês. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, né, por a gente ter participado juntos dessa celebração. Obrigado. Os nossos queridos convidados aqui, estão sempre a casa aberta, né? Sejam bem-vindos. E deixa o meu feliz sempre. Agora é você. Um fraterno abraço a todos. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Exerçam bem a vida. Não desperdicem a vida. Exerçam vontade, amor, sabedoria, atividade e vocês vão ver. É uma coisa surpreendente. Fiquem em paz. Um fraterno abraço e até sempre. Então hoje já estamos aqui de novo em função dessa nossa... para paciência, né? Assistir Vida Inteligente 2 semanas seguidas. Não, creio que sim. Com a gente discutindo. E logo em seguida... Não é para qualquer criatura. Não é. E no YouTube, logo em seguida, meia-noite hoje, já está no YouTube a nossa conversa de hoje. Jorge, o tema que se apresentou hoje, eu acho que é interessante nós passarmos outro foco em cima dele, né? Para que a gente possa... dar oportunidade para as pessoas terem mais uma forma de discernir sobre o tema em si. É isso bom, mesmo. É bom, isso, né? Não tá. Quase poesia esse negócio, essa introdução aqui. Poesia, né? Dá para empacotar e despachar, né? Dá, né? Vai embora. Um fraterno abraço a todos vocês, é muito bom estar aqui. De novo, é uma coisa muito interessante. Bom, então assim, o que você falou sobre a questão da meditação, os exemplos que você citou antes de começar a ler esse resumo que você mandou por e-mail, resume muito bem o que passa pela cabeça das pessoas quando elas vão tentar meditar, ou o que se entende que é meditação. Perfeito. E aquilo assim, aquela mistificação, aquela mitificação, que a meditação ela é quase um lápis filosoforum, assim, a panaceia universal para todos os males mentais e que vai fazer com que todo mundo se ilumine. Não é nada disso. Não é nada disso. O máximo da meditação que se poderia chegar, sem considerar aí a questão do estar no lugar, que seria o nirvana, ou maha nirvana, ou maha para nirvana, seria o samadhi, que todo mundo fala assim, entrei em samadhi. Isso. Né? O samadhi, que seria, veja que isso aqui, o samadhi assim, é o ápice do que seria o processo da meditação. O samadhi é só, e até quer dizer isso, é tomar posse de si mesmo. Né? Então, não é grande coisa, não é nada. Não é nada não, é tudo. Quando você passa... Não é nada, não é mais do que nossa obrigação. A nossa obrigação sim, mas sim. Aí onde mas todos nós devemos chegar. Mas nós vamos chegar, com certeza absoluta.
Só que daí a meditação, quando a gente pensa aqui no Ocidente, a gente pensa em meditação, logo vem a imagem de um yogi, um yoguinho. Sem dúvida. Né, posição de lótus. Padmasana, posição de lótus, que na verdade é uma das asanas só dos aforismos de Patanjali, que são 8 etapas, né? Um que são as asanas, daí uma das etapas é essa daqui. Então imagina aquela criatura humana naquela posição de lótus, né, com a perna cruzada, com o braço assim, tal, o olho fechado, né, e com um desenho fantástico, né, do Sahasrara iluminado na cabeça assim, e aquilo daí então passa a ser o ideal, né, da iniciação, aquilo que é buscado em todas as escolas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A meditação, ela é um caminho para você exercitar vontade, amor, sabedoria e atividade. Pode ser através da yoga, dos caminhos da yoga de Patanjali, pode ser através dos caminhos de Buda, pode ser através do ensinamento de Krishna, Forri, Quetzalcoatl, Manco Capac, Padmasambhava, Assivagosha, qualquer um caminho, sabe, que te dê conhecimento, né, te dê bhajans, te dê sons, né, ou te dê asanas, vasanas, posição para você pensar, ele é um caminho para você exercitar o supremo poder da vontade. Ótimo, mas isso aí é interessante. Já vamos comentar. Tá, mas só que é uma parte pequena aqui, que é a questão de o que você está falando, que a gente deve seguir, como iniciar. Como é que nós chegamos? O importante é chegarmos ao nosso conhecimento, como você disse, e segundo, chegarmos, que eu acho mais importante, a minha opinião, a nossa própria forma de meditação. Como é que nós chegamos nisso? Porque a meditação yoga não deu certo. Eu vou para outra, não deu certo. Eu vou para outra, não deu certo. Não é que não deu certo. Eu não me adaptei, Aham, né? aham. Porque eu não me sinto bem naquela posição, eu não me sinto bem de olho aberto, não me sinto bem de olho fechado. É porque falta conhecimento, né? Porque, Isso, assim, como adquirir isso? porque então? assim, aquela posição de lótus, né? Então é uma posição, uma asana, né? Que daí implica em você, então, com um dos pés fecha um orifício de saída orgânico, que seria o ânus. Sim. Com o outro você pressiona o órgão reprodutor, né, e com as mãos fica assim, ou então com as mãos você tampa, né, os orifícios da cabeça, e aí então você inicia um processo de recirculação de energia. Então é só Agora, se você for pronunciar uma palavra sagrada, um bija, Sim. né, sem conhecer... Você já falou sobre isso aqui. Sim, professor Henrique José de Souza, de Evavani, Anjo da Palavra, Kibel, o Gizedek, o Sexto Planetário, ele fala assim, a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu perfeito conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Sim. Então não adianta nada você pegar e ficar naquela posição que você não sabe o porquê está naquela posição. Tá te incomodando para chuchu, cãibra e não sei o quê. Mas aí é que tá, essas posições da yoga, um dos caminhos é exatamente o caminho da dor. Da dor, do desconforto. Então, você pegar e você ficar naquela posição, daí ela vai adormecer, vai doer. Então, o controle da dor, o controle da dormência daquele ponto, e depois você passa de 15 minutos para 1 hora, 2 horas. Já faz parte do trabalho. Isso em si é o trabalho de exercitar a vontade, só que a gente pode exercitar a vontade mentalmente, não precisa passar por esse processo. Tá. Então, você tem que saber o porquê da posição que você vai usar para entrar em um processo que você acha que de meditação. Você tem que... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente.
Antes da gente começar o programa, eu queria passar uns avisos aqui. Bom, primeiro de nível local. Eu preciso ler aqui para vocês que o amigo Aurélio pediu para passar. Sobre a municipalização da Escola Otília Cruz no bairro Coloninha, aqui em Florianópolis, tendo em vista a mesma encontrar-se fechada pelo governo do estado e a comunidade lutar por creche para as crianças da região, sendo que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, na pessoa do secretário de Educação do município, Sr. Rodolfo Pinto da Luz, ter o projeto NEI, Núcleo de Ensino Infantil, que poderá ser implantado já para o próximo ano, 2012, além de outros projetos da comunidade na área da educação. A data da audiência pública é na próxima terça-feira, 23 de agosto de 2011, às 19 horas, na Escola Otília Cruz, lá na Coloninha. Existem 4 escolas estaduais fechadas. Não se sabe por quê, precisando de tanta gente para estudar, e 4 escolas em plena condição de funcionamento fechadas. Esta é uma, então vamos apoiar isso. Por outro lado, comunicando da nossa ida, Jorge e eu, a semana que vem a São Paulo, estaremos no próximo sábado, dia 27 de agosto, às 14 horas, a partir das 14 horas, nós vamos estar rigorosamente iniciando, em respeito a todas as pessoas que estarão lá nesse horário. Das 14 até as 18, 18 e pouco, estaremos fazendo uma conversa, uma palestra interativa, se assim podemos chamar, onde nós vamos poder estar com vocês respondendo as perguntas que porventura surgirem e falando sobre os mosaicos do novo ciclo. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, esse bate-papo, esse encontro fraterno, que é o nome que me vem agora à mente, há quase 6 anos. E sentimos-nos muito gratificados e já estamos sentindo toda essa vibração. O local do evento está lotado e ficamos muito agradecidos por essas pessoas que já confirmaram presença por e-mail e que também estarão levando 1 quilo de arroz ou de feijão para uma instituição de caridade que cuida de pessoas que vivem nas ruas. Isso é muito bonito e você vai ter o prazer, a oportunidade de poder colaborar com essa boa ação dessas pessoas. Por outro lado, quem vai estar também, a BRM Vídeo vai estar nos apoiando aqui, na pessoa do seu diretor, o Isaac, que vai estar filmando para nós. É uma empresa profissional aí de São Paulo, que cobre eventos, faz uma série de... na sua tela você pode acessar o endereço deles na web, www.brmvideo.com.br. O Isaac está nos colaborando conosco, que vai gravar todo o evento gratuitamente para nós. Então nós devemos saber que palavras ou que sons que você vai entoar. Tem que saber o significado dos sons ou palavras ou músicas que você vai entoar. Sem dúvida, tem que saber o que você está proferindo. E mais, né? Quando você entoa um som, você está exercitando um poder que se chama Mantrika Shakti, que é o poder da criação através do som. Só que você simplesmente falar não adianta nada se você não souber o que está fazendo. Então fala assim, fala Om ou fala Aum e bota a mão assim e medita. Mas é isso que... Não, aí é assim, aí é uma brincadeira de mau gosto que se faz com as criaturas, porque acontece o que você falou agora. Fica em posição de lótus. Aí o cara imagina assim aquela sarrasura brilhando, ele já olha assim, aquele yoga todo magricelo, tudo assim, né? Mas não deu muito certo, porque tem aqui um pneu, assim, com esses negocinhos, né? Bota as mãos assim, né? Agora fica em silêncio. Agora não pensa em nada. Já começou a esculhambar, impossível. Escute sua respiração. Ainda porque assim, um dos caminhos de Patanjali, né, é o pranayama, que é a respiração. Agora você tem que saber o que é o pranayama. O que é a respiração em 4 tempos? Isso. Então, sem conhecimento grego, não existe meditação. Então, primeira coisa de hoje. Então, uma coisa é meditação, outra coisa é imitação. Opa. Então, sentar porque você está vendo, recitar aquele som porque você está ouvindo, e pensar naquilo que diz e pense isso é imitar. Indução. Não funciona, não funciona. E não é que a pessoa que está te ensinando está te levando por um caminho errado. Não é que o livro que você acessou está te ensinando por um caminho errado. Não é que você está errado. É que é o seguinte, você tem que ter conhecimento.
Só que antes de Isso ter é o importante. conhecimento... Você tocou no ponto. E o conhecimento é aberto a todos. Antes de ter o conhecimento, eu tenho que ter, sabe o quê? Um objetivo. Não se faz nada sem objetivo, né? Então, eu vou meditar para quê? Para quê? Isso. Para quê? Ah, porque eu quero atingir o Samadhi. Você Tá? nem sabe o que é o Samadhi, caramba? Exatamente, exatamente. Ou então porque eu quero, a questão mais, assim, dados a questão do animismo, eu vou meditar porque eu quero ter os poderes de um yogi, os siddhis. Que siddhis? Você sabe que existem 18 siddhis inferiores? E sabe que não devem ser utilizados nem desenvolvidos agora, e se desenvolvidos, Sabe guardados nada. para a vida futura, porque Blavatsky diz, guarda teus siddhis para as vidas futuras. Você sabe que existem 8 siddhis superiores? E a simples posse desses 8 siddhis superiores transforma os homens em referências humanas. Buda, Krishna, Sim, todos esses. Joshua, o Avataras, Cristo, Bodhisattvas. todos eles, o que eles passaram por têm aqui. é, assim, além de ter uma função de lei a exercer, do ponto de vista evolucional, eles dominam os poderes da yoga, os oito siddhis superiores, né? Que qualquer criatura pode desenvolver e tem obrigação de desenvolver. Porque quando você desenvolve esses siddhis, você então entende o processo da meditação, você faz a meditação, eu já vou explicar o que é que acontece. Aí você não é um ser iluminado. Desejamos o nosso muito obrigado antecipadamente para o Isaac. E o tema de hoje, antes disso, eu quero agradecer aqui e enaltecer a presença do nosso irmão Alvin, da dona Wanda, né, lá do Rio de Janeiro, da Tijuca, Wanda Duque Estrada Schroeder e também o filho Eduardo Duque Estrada Schroeder. É um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos, que essa seja uma das inúmeras vezes. E para todos aqueles que nos assistem no Brasil, no mundo, estamos muito gratificados de estarmos aqui de novo. Hoje o tema que se apresentou para ser conversado é meditação. Muitas pessoas perguntam sobre meditação. Qual é a forma mais certa? Eu devo acender incenso? Devo sentar em posição de loto? Devo bater tambor? Devo ficar de olho aberto, de olho fechado, ouvindo música indiana, budista? Como é isso? Para que serve meditação? Outra questão é que eu já recebi ao longo desses últimos tempos. Tinha gente que questionava para mim, olha, eu chego em alguns lugares e mandam com que eu feche os olhos e coloque as palmas das mãos para cima e eu fique lá. Então eu fico, e pessoas dizendo isso para mim, eu fico e não acontece, eu fico esperando que aconteça alguma coisa e não acontece absolutamente nada. E por eu estar esperando que aconteça alguma coisa, eu acho que eu também me bloqueio, é o que as pessoas dizem. Então, hoje nós vamos abordar esse tema, cuja chamada eu vou ler para vocês, que vai ser um belo início para o nosso programa, que é o que eu pude levantar. A meditação é um exercício que facilita a penetração no plano da intuição, desenvolve a hipófise e nos desliga do mental concreto ou comparativo, fazendo-nos ver de fora para ver dentro. Para deixar de ver fora para ver dentro. Os sentidos continuam existindo, mas não transbordando dos seus limites. Os olhos continuam descortinando o ambiente que os rodeia, fazendo o que lhes compete. Mas o homem tem, com auxílio da hipófise, a possibilidade de ver dentro. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode desde logo ser desvendado diante dos olhos humanos, nublados pelos densos véus da matéria tamásica em que se acham envolvidos. O homem que pratica meditação entra no plano, no mundo imediatamente superior ao mental concreto. Logo, vai ao mental abstrato, a seguir ao da intuição pura, uma porta aberta para que se dê a fusão completa da alma com o espírito. Daí a frase iniciática: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da imortalidade, da morte à imortalidade. E eu acho que vocês já sabem até de quem é a frase, mas tudo bem. Jorge, boa noite, como é que você está? Estou bem, estou ótimo. Você está bem? Isso que é gostoso ouvir.
E eu estou também ótimo e bem, fazendo aquela contagem regressiva para que a gente chegasse hoje aqui e pudesse, que bom que nós pudemos dar continuidade, né? Na semana passada Sim, estivemos tratando de um assunto.